Atos capítulo 16. Mantenha sua Bíblia aberta, pois nós leremos à medida em que vamos fazendo a exposição. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, porque Tu tens sido bom e generoso para conosco e tens nos tratado a partir dos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e não a partir daquilo que nós merecemos. E é por isso que nós temos recebido de Ti graça, misericórdia, consolo, refúgio, não pelo que nós fazemos e nem porque merecemos, mas pelo que Cristo fez no Calvário por nós. Que o Senhor nos ajude, Pai, no exercício de, em olhando para a Tua Palavra, sermos alimentados por Ti mesmo. Não nos negue o banquete espiritual nessa noite. Que seja assim para a Tua glória, no nome do Cristo bendito de Deus. Amém. Amém. Vamos ler juntos os primeiros versículos desse capítulo, a partir do versículo 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Até aqui a palavra de Deus por enquanto. Meus irmãos, Paulo está na sua viagem missionária, ele tem intenção de expandir o evangelho e o reino de Deus para além de apenas as fronteiras que já estavam postas, mas Paulo também tinha intenção de avançar para o lado oriental do globo e plantar igrejas na região da Ásia e cada vez mais para dentro do continente. É por essa razão que Paulo faz essa viagem missionária visando a expansão do Evangelho, a pregação do Evangelho e a expansão do reino de Deus. Quando ele chega nessa região de Derbe, Listra e Icônio, 3 cidades próximas, ele conhece um sujeito jovem chamado Timóteo. E é muito interessante porque o texto diz que Timóteo tinha um bom testemunho. A despeito de ser jovem, Timóteo já era alguém conhecido por sua piedade, já era alguém conhecido por ser um seguidor, um discípulo de Jesus Cristo, e que não obstante a sua pouca idade, ele já dava indícios de liderança, ele já dava indícios de transformação, ele já dava indícios de ser um grande homem de Deus. É por essa razão e não menos que as pessoas da região inteira conheciam um bom testemunho de Timóteo. Porque veja, Paulo o conheceu em Derbe, mas o texto que nós lemos diz que em Listra e em Icônio também se falava a respeito de Timóteo e do bom testemunho cristão dele. Aqui já está a nossa primeira lição. Porque em se tratando de um culto da UMP, uma reunião da UMP, e aqui a gente está majoritariamente, pelo menos a UMP, ela é uma organização que lida com as demandas dos jovens. Então, se você é jovem do 0 ao 99 anos, você sinta-se muito à vontade e esse sermão é para você. Então, Paulo encontra esse garoto. E esse garoto, mesmo sendo novo, ele tem bom testemunho. Se nós vamos pensar sobre maturidade cristã, aqui já está um forte indício para nós. Porque geralmente os mais jovens são os mais imaturos, são os mais melindrosos, são os mais egoístas, são aqueles que não conseguem abrir mão das suas próprias opiniões em favor da igreja, em favor do reino de Deus. Os jovens são aqueles que militam sempre imbuídos de um espírito revolucionário, que querem mudar o status quo, e geralmente jovem
não tem bom testemunho. Geralmente, quando nós chegamos nas igrejas, os presbíteros falam assim, a moçada é muito legal, só que o pessoal é complicado, faz muito barulho, canta umas músicas teologicamente equivocadas, o pessoal é complicado. Agora, no caso de Timóteo, não. Timóteo tinha bom testemunho. Se você é jovem cristão e deseja alcançar a maturidade cristã, você precisa ser conhecido pela sua piedade pessoal. Você não tem que ser conhecido por conta do seu comportamento egoísta, você não deve ser conhecido por conta do seu comportamento explosivo, você não deve ser conhecido por conta da sua boca que fala o que não deve, você não deve ser conhecido por conta de que você é um sujeito insubmisso, é um sujeito que não se compromete com as coisas, que só chega atrasado. Não, você tem que ser conhecido pelo seu bom testemunho. Rapaz, aquele jovem ali da igreja, ele é novo, mas ele dá um bom testemunho danado. Porque a obra de Deus se faz com bom testemunho. Nós vemos que a igreja evangélica no Brasil está sendo submetida ao escrutínio popular e tem sido escarnecida recorrentemente por conta do mau testemunho da liderança. Pastores que só pensam em si mesmos, pastores que só querem ganhar dinheiro, pastores que se envolvem em escândalo, e isso tem trazido para o corpo de Cristo uma má fama. Mas nós, como cristãos reformados da nossa nação, precisamos ser conhecidos pelo nosso bom testemunho. Nós não podemos ser conhecidos por conta de ministro que entrou em suspeita, ainda que seja inocente, ainda que não tenha nenhuma acusação e que todas sejam levianas e perseguição. Mas nós não podemos nem sequer suspeitar o mal. Nós precisamos inspirar bom testemunho. E a Igreja Presbiteriana do Brasil sempre gozou de um bom testemunho na praça pública. Nós sempre fomos aqueles que nos mantemos unidos e sempre fomos daqueles que nos mantemos diligentes diante das circunstâncias econômicas, políticas do país. E nos últimos tempos não tem sido assim. Até mesmo dentro da nossa igreja nós temos visto alguns escândalos e alguns maus testemunhos. Então você que é presbiteriano, você que é aqui da Vila Varela, não importa a sua idade, seja conhecido pelo seu bom testemunho. Bom, o texto continua e diz que Paulo queria então fazer com que Timóteo entrasse na sua caravana ministerial, né? Fosse parte aqui do grupo base de plantação de novas igrejas. E então Paulo queria levar Timóteo, só que tinha um problema. Timóteo, ele, a despeito de ter uma mãe que era judia, o seu pai era grego. E eles iriam encontrar, mesmo em cidades gentílicas, mesmo em região que não era mais dentro de Israel, era distante de Israel, mas eles iriam encontrar alguns judeus, tanto judeus por nascimento, ou então pessoas que eram dessas cidades, mas haviam se convertido ao judaísmo. E aí quando Paulo chegasse pregando, poderia ser que alguns desses irmãos, alegando que Timóteo não era judeu, que Timóteo não era circuncidado, e a circuncisão era uma espécie de símbolo, era como o nosso batismo hoje. O nosso batismo, na verdade, é a realidade da sombra que a circuncisão era. Paulo diz assim, então, Timóteo, a gente vai ter que te circuncidar. Agora você imagina, em respeito às crianças, eu não vou explicar o que é a circuncisão, mas você já deve saber, e você imagina um sujeito velho sendo circuncidado, assim, um sujeito já de idade sendo circuncidado. Mas Timóteo se submete. Agora é curioso, porque Paulo foi um dos que mais falou contra o legalismo. Paulo foi um dos que mais falou em Colossenses, a gente vê claramente Paulo falando assim, gente, vocês são cristãos, vocês não precisam se submeter à dieta, o que pode comer, o que não pode, o que pode beber, o que não pode. Vocês não têm que se submeter à vestimenta, o que pode vestir, o que não pode. Vocês não têm que se submeter ao calendário judeu, por quê? Vocês são de Cristo. Paulo em Gálatas chega a dizer assim, olha, ó insensatos Gálatas, quem vos persuadiu? Vocês começaram na fé evangélica, na fé da graça de Deus, e agora vocês estão tentando agir pelas obras por conta dos judaizantes.
Paulo, em Tito, capítulo 1, quando ele está descrevendo como deveriam ser os presbíteros, maridos de uma só mulher, homens íntegros, irrepreensíveis, que tenham filhos crentes, filhos que não sejam libertinos, ele continua, ele diz assim, e vocês têm que estar prontos para defender a sã doutrina, porque há entre vós, aí ele diz, especialmente os judaizantes, que querem vos submeter a essas coisas, a essas práticas que não são cristãs, são práticas do povo judeu, como, por exemplo, a circuncisão. Agora, nesse sentido aqui, Paulo, agindo com bom senso, ele diz assim, mesmo que eu não concorde, o cristão não precisa circuncidar para ser cristão. Ainda assim, vamos circuncidar você, Timóteo. Por quê? Porque nós encontraremos pessoas que precisam ouvir o evangelho e que elas podem alegar que não vão te ouvir porque você não é circuncidado. Então, a única coisa que pode haver entre nós, a pregação do evangelho e o pecador, tem que ser o próprio pecado dele. Nós não podemos fornecer barreiras para a nossa mensagem. E aqui está a nossa segunda lição. Maturidade tem a ver com fazer coisas que eu não quero, fazer coisas que me são onerosas, fazer coisas que às vezes eu não concordo, mas é para o bem do reino de Deus. Isso é duro, mas isso é coisa de gente madura. Gente imatura é aquela que chega na igreja e fala assim, uai, mas o piano ficava do lado esquerdo, agora vocês colocaram do lado direito, mas sempre foi do lado esquerdo. Gente imatura é aquelas pessoas que chegam e falam assim, eu vou tocar minha guitarra com o amplificador nesse volume e o cara do som que se vire. Ô irmão, tem como você abaixar um pouquinho a guitarra? Não, não tem, porque meu amplificador ele só fica bom o som assim. Gente imatura são aquelas pessoas que dizem assim, eu sou desse jeito, eu não vou mudar, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, e eu não estou nem aí se eu estiver incomodando alguém. Gente imatura é aquelas pessoas que dizem assim, o som está alto, o som está baixo, o pastor gritou muito, o pastor falou muito baixo, o pastor não me cumprimentou no final da igreja. Meu irmão, você tem 10 anos de igreja, você ainda está preocupado porque o pastor não te ligou no dia do seu aniversário? Para quantas pessoas você ligou no dia do aniversário? Você tem que deixar de se ver como a demanda, o problema a ser solucionado e passar a ser a solução do problema dos outros. Timóteo diz assim, pode me circuncidar. Se é para o bem do evangelho, pode me circuncidar. Não precisa, eu não concordo, mas pode fazer. Isso é maturidade. Maturidade cristã. Às vezes fazer coisas que nós não queremos, nós não concordamos, mas se é a visão do reino de Deus, se é para o bem maior do reino de Deus, então eu não vou ser um reclamador, eu vou ser um ajudador. Você imagina ser circuncidado depois de grande. Numa época que não tinha analgésico, numa época que não tinha anestesia, duro. Mas a gente se submete quando é preciso, porque é sobre o evangelho que nós estamos falando. Bom, o texto continua, e aí Paulo diz assim, olha, Lucas diz assim, ao passar pelas cidades, eles entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Existe uma grande polêmica no início da igreja se os irmãos que receberam Cristo e que são de outra cultura, não são judeus, quais são as coisas da lei que se tornaram obsoletas, não porque elas eram ruins em si mesmas, mas porque elas foram cumpridas em Cristo, eram apenas sombras, e agora o que era perpétuo, o que eles deveriam observar. Então seria mais ou menos assim, olha, Jesus veio no Brasil, e aí Jesus, quando foi fazer a ceia, ele usou, sei lá, uma feijoada e um guaraná. Aí, o evangelho foi exportado para outro lugar. Chegou lá no Japão, aí os irmãos aqui do Brasil disseram assim, não, Jesus fez a ceia desse jeito, vocês têm que fazer a ceia desse jeito. Se não for desse jeito, não vale. Aí o japonês diz assim, mas gente, aqui não tem feijoada, aqui não tem guaraná, a gente pode fazer com outra coisa? Aí os irmãos brasileiros, não. Jesus era judeu, ele quis assim, e aí queriam importar a cultura junto com o evangelho. Óbvio que esse exemplo aqui da ceia foi só para vocês entenderem, a ceia é preciso que a gente faça ela com pão e com o fruto
da videira, seja ele tanto vinho quanto suco, é o fruto da videira, porque estes sim representam sacramentalmente o corpo e o sangue de Cristo. Mas o fato é que os judeus queriam impor para as pessoas de outras culturas que essas pessoas adotassem a roupa, a comida, assim, a dieta completa, o calendário. E aí, Paulo é um pregador da graça de Deus. E isso começa a dar um pouco de problema. Porque os irmãos lá de Israel falam assim, pois é, mas a gente não pode comer carne de porco. Agora, o irmão que se converteu ali na Bitínia, ele pode comer carne de porco. Afinal ele é crente ou não é? Isso deu um problemão logo no início da igreja. E então, o que os apóstolos fizeram? Convocaram uma reunião, um supremo concílio da igreja do primeiro século, conhecido como o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém, que é a primeira reunião conciliar da igreja. E aí discutiu-se muito se os irmãos que se convertiam, que não eram judeus, precisavam também adotar a cultura e o jeito judeu de viver, uma vez que Cristo era judeu. E então, na discussão ali, Tiago levanta e Tiago faz uma proposta. Se alguém aqui já foi no Supremo Concílio, acho que o Jubal já foi no Supremo Concílio? Ainda não? Mas enfim, as nossas reuniões de presbitério, as nossas reuniões de sínodo são exatamente igual. Alguém levanta e fala assim, eu quero propor voto aqui num documento, numa ementa, num documento substitutivo, e faz uma proposta. Tiago, que era irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que estava presidindo o concílio, a comissão executiva do concílio, ele faz uma proposta, ele diz assim, olha, vamos fazer assim, para que haja bom senso entre nós. Os irmãos que são de outras culturas não precisam, absolutamente eles não precisam, se aculturar como os judeus. Eles não precisam, por exemplo, guardar o sábado, eles não precisam, por exemplo, não comer, deixar de comer coelho, pombo, eles não precisam fazer nada que os judeus fazem, apenas 4 coisas. E aí estabeleceu-se 4 coisas que uniria os gentios aos judeus. E aí essas 4 coisas são aprovadas. E aí o texto está dizendo aqui que Paulo, ao passar pelas cidades, ele entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Ou seja, Paulo, mesmo sendo o apóstolo dos gentios, chamado para o ministério pelo próprio Jesus Cristo, como ele diz em Tito 1, versículo 2, o próprio Senhor Jesus Cristo me chamou, como ele conta em Gálatas também a sua história. Mesmo assim, olha, ele recebeu o evangelho direto de quem? Foi alguém que foi pregar para Paulo? Não, ele recebeu o evangelho de quem? De Jesus, não é isso? Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando vai falar da ceia, versículo 23, diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graça a partir disso, esse é o meu corpo entregue por vós. Ou seja, o próprio Jesus Cristo evangelizou Paulo. Ou seja, Paulo foi evangelizado por Jesus, foi discipulado pelo próprio Jesus. Ele conta que ele ficou 3 anos no deserto, sendo discipulado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ele foi discipulado por Jesus, se converteu com a mensagem de Jesus, foi discipulado por Jesus e foi enviado por Jesus. Paulo poderia se ensoberbecer, se orgulhar, de forma arrogante, e falar assim, Jesus já me disse tudo que eu precisava saber, eu não vou me submeter às decisões do Supremo Concílio de Jerusalém. Ainda assim, Paulo diz o quê? Eu vou me submeter. Isso significa maturidade cristã. O presbiterianismo, para mim, é o melhor modelo de igreja, por quê? Porque o pastor, ele não é o clericarco, ele não é o papa que fala e a palavra dele tem a mesma autoridade da Bíblia. Existe um conselho, existem presbíteros, e na multidão dos conselhos habita a sabedoria. E nós nos submetemos às decisões do Supremo Concílio, nós nos submetemos às decisões do sínodo, nós nos submetemos às decisões do presbitério. Por quê? Porque isso é maturidade cristã. E aí, com essas 3 coisas, veja, bom testemunho da liderança, a disposição de fazer o que é preciso,
para a pregação do Evangelho. E a submissão à liderança da igreja, isso é a fórmula para o crescimento. É o que está dito aí no versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Como que a igreja cresce? Quando nós todos estamos dispostos a fazer o que é preciso, a dar bom testemunho e a nos submetermos à liderança. Quando isso acontece, a igreja cresce. Agora, onde há mau testemunho, aonde há insubmissão à liderança e aonde as pessoas querem fazer o que elas próprias querem, aí a igreja míngua. Por isso que nós temos várias igrejas extremamente tradicionais com um número pequeno de pessoas. Porque tem uma família que manda na igreja, porque tem um irmão que não gosta das coisas como ela é feita, e daí todo mundo respeita o irmão. Porque tem alguém que não deixa trocar o púlpito, porque tem alguém que diz que o banco é histórico, porque tem alguém que diz que não pode fazer assim, que a cor tem que ser essa, que a dieta tem que ser essa, que o calendário tem que ser aquele. Então, em submissão à liderança, fazer o que a gente mesmo quer e não fazer o que é melhor para a igreja e dar mau testemunho, isso é a fórmula para o fracasso da igreja. Agora, a fórmula para o crescimento da igreja, mais uma vez. Primeiro, bom testemunho. Segundo, fazer o que é preciso, não o que eu quero. E terceiro, nos submeter à liderança. Isso acontece muito entre os músicos, né? Os músicos gostam de determinado estilo musical e querem tocar o estilo musical que eles gostam na igreja e não o estilo musical que é melhor para que todo mundo cante. Bom, e aí a gente tem um exemplo disso agora, que é a plantação da primeira igreja da Europa. A primeira igreja do Ocidente. Vejam, eles percorreram a região de Frígio, da Galácia, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Isso é curioso, né? A palavra está dizendo aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho. Mas não é a intenção do Espírito Santo que o Evangelho seja pregado a todas as nações, em todos os lugares. Mas às vezes Deus tem os planos dele que a gente não entende. Eu lembro quando o Jubal falava sobre o tempo dele ter terminado lá na quarta igreja de Carapicuíba, e eu perguntava para ele, mas você vai para onde, rapaz? Ele falou assim, não sei. E aí um dia, brincando, ele falou assim, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E eu achava curioso, falei assim, rapaz, esse cara é meio doido da cabeça. Mas talvez ele entendeu o que eu não tinha entendido ainda. Que, às vezes, o Espírito Santo fecha portas mesmo. Às vezes, o Espírito Santo, para nos balizar e para nos levar aonde Ele quer que nós vamos, Ele fecha portas. E muita coisa talvez tenha acontecido na sua vida e você não entende, mas era o Espírito Santo te livrando de coisas, querendo te levar para lugares aonde Ele queria que você estivesse. E aí o texto diz que Paulo então foi para a região da Mísia, tentar ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu novamente. 2 vezes Paulo tentou ir para a Ásia e Deus não deixou. Então à noite Paulo teve uma visão no qual um varão da Macedônia rogava de pé dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí o texto diz que então Paulo, assim que teve a visão, imediatamente partiu para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho naquela região. É curioso porque Paulo não diz assim, Deus apareceu para mim, me mandou e Ele me deu uma revelação e aconteceu. Não, Paulo diz assim, cara, eu tive um sonho, eu estou concluindo que eu acho que é isso. E geralmente é assim, Deus é sutil. Geralmente, o anjo não vai aparecer na tua frente e vai falar assim, fulano de tal, CPF 122-435-176, faça isso, isso e isso, aqui está um descritivo, a planilha foi encaminhada para o seu e-mail. Não. Deus, quando aparece para Abraão, por exemplo, faz, sai da tua terra, da tua parentela e vai andando aí. Para onde? Não, vai andando. Mas para que direção? Qualquer uma. Deus, ele é meio misterioso mesmo, porque é uma prova de fé. Então Paulo teve um sonho e concluiu que era para ir para aquela região. Então eles foram. Aí foram para
para Trode, e aqui é interessante, porque Deus mandou ele para uma região, mas não disse exatamente aonde. E aqui é unido à soberania de Deus à responsabilidade humana, porque agora Paulo tem que elaborar uma estratégia. Porque a obra de Deus a gente não faz de forma indiligente. A obra de Deus a gente não faz de forma negligente, a gente precisa de estratégia. Então veja, eles passaram por Trode, eles poderiam ter ficado na Samotrácia? Poderiam, mas não, eles foram adiante, passaram por Neápolis, também não pregaram ali, e dali foram para Filipos, na cidade da Macedônia, porque era colônia romana, ou seja, Paulo usou de sua expertise para definir aonde a igreja deveria ser plantada. E nós, como cristãos maduros, também precisamos ter estratégia, porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca. E aí agora, são 3 eventos que acontecem que marcam a plantação dessa igreja. Guarde bem. Primeira, a mulher chamada Lídia. Segunda, uma menina que possuía um espírito maligno. E terceiro, um centurião romano. Veja, primeiro, Lídia. Paulo vai durante um sábado, na cidade de Filipos mesmo, orar num sábado de manhã, e quando ele está à beira do rio orando, ele encontra umas mulheres, e então ele prega o evangelho para Lídia. Está aí a partir do versículo 12. E Lídia se converte. O texto diz que ela era uma mulher temente a Deus, ou seja, ela já conhecia a fé judaica, já conhecia o Deus, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela não conhecia Cristo ainda. Então Paulo apresenta o evangelho a ela, apresenta o cumprimento de todas aquelas promessas que ela esperava como judia, e ela creu no seu coração, e agora ela é a primeira convertida da igreja que está sendo plantada na Europa. A primeira igreja da Europa, veja só que coisa doida, né? O pessoal que são feministas e tal, aí, fica alegando que a Bíblia é machista e coisa do gênero. A primeira mulher que ouve o proto-evangelho é Eva. Deus fala, olha, de ti nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A primeira mulher a ouvir o evangelho, a primeira pessoa a ouvir o evangelho é uma mulher, Maria. Alegra-te favorecida, pois o Senhor te agraciou. Aí a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto é uma mulher. E agora, a primeira irmã do Ocidente é uma mulher. E você só está aqui por causa de uma mulher, porque da Europa o evangelho foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos o evangelho veio para a América. Então, a primeira membra arrolada da igreja da Europa foi a irmã Lídia. Inclusive, a igreja se estabeleceu na casa dela, a gente pode ver isso no último versículo do capítulo 16 de Atos. Bom, a história continua. Paulo ia orar nesse local de oração sempre, e de repente, uma menina, todos os dias, corria atrás dele e dizia assim, olha, esses homens são filhos do Deus vivo, esses homens pregam a mensagem do Deus vivo. E Paulo começou a ficar incomodado com aquilo, com aquele demônio que possuía essa garota, que era uma escrava grega. Então Paulo olha para ela e diz assim, olha, ser liberta. Nesse momento, os demônios são expulsos e então essa menina é liberta. Só que ela era uma escrava, ela era propriedade de senhores. E estes senhores não gostaram de ter a sua fonte de lucro cessada. E então eles denunciaram às autoridades, aos magistrados, e Paulo, Silas e toda a comitiva missionária de Paulo ali foram açoitados e presos. Mas a menina foi liberta. Então a segunda irmã da igreja era uma escrava grega que tinha sido possessa por demônios e que Paulo a havia libertado. A história continua. Eles vão para a cadeia. Tem aquele famoso evento aí, a partir do verso 25, que eles estavam presos e perto da meia-noite, Paulo e Silas puxaram um pagode gospel, não é isso? Começaram a cantar sobre Jesus, sobre a fé, e então as cadeias começaram a se abrir por conta de um grande terremoto.
E aí é curioso aqui, né? Porque o terremoto, ao invés de derrubar a cadeia inteira, só abriu as portas da cadeia. Então já é um milagre. E também um milagre moral, porque veja, quando aquele carcereiro fica atônito, porque caso alguém fugisse, ele deveria pagar com a própria vida, então ele diz assim, eu vou tirar a minha própria vida. Aí Paulo diz, não faça tal coisa, estamos todos aqui. Um outro milagre, né? Porque você imagina um monte de preso, abriu a porta da cadeia, meu irmão, todo mundo quer sair fora, mas todos se mantiveram lá. Paulo então começa a pregar para esse carcereiro. E aí esse carcereiro diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo prega o evangelho da graça para ele, não precisa fazer nada não, meu filho, você só precisa crer em Jesus. Você só precisa acreditar que Jesus fez o que você precisava ter feito. E se você crer, você vai ser salvo. E aí Paulo diz uma promessa para ele, não apenas você, mas toda a tua casa. E então ele e toda a sua casa foram batizados. Essa é a terceira conversão. O terceiro irmão do rol de membros da Igreja da Europa é um carcereiro romano. Bom, o texto continua, no dia de manhã os magistrados ficam sabendo que Paulo tinha o título de cidadão romano e como a cidade de Filipos, inclusive ela tem esse nome por conta de Filipe, que é pai de Alexandre o Grande, era uma cidade importante para os gregos, depois que os romanos tomam, ela se torna uma colônia romana, é o texto aqui que nós lemos a partir do versículo 12, né? Daí fomos para Filipos, primeira cidade do distrito e colônia romana. Essa é uma informação importante. Porque o que era uma colônia romana? Era uma espécie de embaixada de Roma. Então, mesmo que essa cidade ficasse na região da Grécia, mas ela tinha sido tomada pelos romanos, o império vigente que tomava conta do mundo era o romano, e essa cidade foi feita colônia romana. Então, os costumes, a comida, as roupas, as leis funcionavam exatamente como Roma. Era uma espécie de embaixada. Ali em Filipos não valia a lei dos bárbaros em volta, dos citas, enfim. Ali a lei que valia era a lei de Roma. E isso conferia privilégios para Paulo, porque ele era um cidadão romano. Quando a turma fica sabendo disso, a turma vem, implora para ele ir embora, e aí ele diz assim, não vou embora não. E vocês também não vão me soltar no escuro, não. Vocês me açoitaram publicamente, vocês me bateram lá na praça pública, agora vocês vão lá na praça pública para soltar a gente. E então eles dizem assim, não, pelo amor de Deus, vai embora. E aí Paulo fez exatamente o que eles não queriam. Continuou na cidade, indo na casa da irmã Lídia, pregar o evangelho. Agora, veja algumas coisas importantes sobre esses três eventos. Primeiro, a primeira igreja da Europa foi uma igreja plantada com pessoas extremamente distintas, pessoas extremamente diferentes. Elas eram diferentes, por exemplo, no seu poder aquisitivo, no seu status social. Porque o texto diz que Lídia era uma comerciante de púrpura. Púrpura era um material raro e caro. E o texto diz que Lídia era de Tiatira. Tiatira é uma importante cidade da Ásia Menor. Ou seja, era uma mulher estrangeira, uma asiática, que importava púrpura para vender em Filipos, que era uma importante cidade, uma espécie de capital da Macedônia. Ou seja, era uma mulher rica. Agora, o carcereiro romano, ele era um servidor público. Ele era um empregado do Estado. E lá em Brasília, eles fazem uma brincadeira que é assim, servidor público, ele nunca fica pobre, mas ele também nunca fica rico. Porque são mais ou menos as pessoas de classe média. Aquelas pessoas que são assalariadas, que têm segurança na vida, mas também que não angariam lugares muito altos, como empresários, por exemplo. Era um sujeito de classe média. E a menina grega era uma escrava, ou seja, ela não tinha direito nem do seu próprio nome. Então, os três primeiros membros da igreja, um era rico, o outro era pobre e o outro era de classe média. Sabe o que isso significa? Que igreja é lugar para todo tipo de gente.
Tem igrejas sendo plantadas hoje que o pessoal fala assim, não, minha igreja é para jovem. Na minha igreja é para família. A minha igreja é para jovens casais. A minha igreja é para isso. Não. Igreja é para todo tipo de gente. Se a igreja não comportar todo tipo de gente, ela não é igreja. Pelo menos não é igreja de gente madura. Ah, mas vamos para a igreja tal, porque lá é otimizada para jovem. Tem luz, tem som alto, tem tudo, porque lá é jovem. Se você for um irmão maduro, você tem que entender que igreja é para todo tipo de gente. Mas eles não eram diferentes apenas no seu poder aquisitivo econômico. Eles eram diferentes também de nacionalidade, de identidade nacional. Lídia, como eu disse, era de Tiatira, da Ásia. A escrava era grega. E o centurião era romano. Uma igreja tem que ter gente de tudo quanto é lugar, meus irmãos. Uma igreja não pode ter xenofobia, uma igreja não pode ter preconceito. Existiu uma época muito ruim nas igrejas, inclusive o movimento da Igreja Metodista Livre nasce por conta disso, porque as igrejas metodistas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, não podia ter culto com gente negra junto. Os negros tinham que ficar num lugar separado. Preconceito. Nós temos episódios feios e que são cobrados historicamente com razão entre os reformados, por exemplo, na África do Sul, que apoiaram sim o apartheid. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos escritos de Lutero, não no começo da carreira dele, não, no final. Indesculpável, não dá nem para falar assim, não, acho que Lutero, depois ele mudou de opinião, não. Dele falando que os judeus deveriam ser expulsos da Alemanha porque eles eram a praga da Alemanha. Cristão maduro na fé entende que igreja é para todo tipo de gente. Eles eram diferentes não apenas na sua nacionalidade e no seu poder aquisitivo, mas eles também eram diferentes das suas experiências religiosas passadas. Não é mesmo? Poxa, pensa comigo. A Lídia, o texto diz que ela era uma temente a Deus, ela conhecia a fé dos judeus. Ela já era judia, ela só ainda não conhecia Jesus Cristo. Agora, a menina grega, ela era mexer com religiões de mistério, do submundo, da espiritualidade nefasta e demoníaca, a ponto não apenas de cultuar demônios, mas de ser possessa por demônios. E o centurião? O centurião era um adorador do Estado, né? Porque para você ser servidor público, você tinha que jurar a religião do Estado, que dizia que Otávio Augusto era o filho de Deus, que os imperadores romanos eram semideuses, filhos dos deuses. E igreja é assim. Tem gente que veio do catolicismo, tem gente que veio do candomblé, tem gente que veio de religiões de matizes africanas, seja quais elas forem. Tem gente que veio da igreja evangélica, mas que nunca foi cristão, que nasceu na igreja evangélica, mas nunca foi aceito por Cristo ainda, porque nunca se arrependeu dos próprios pecados. Mas eles três não eram diferentes apenas no seu poder aquisitivo, não eram diferentes apenas na sua experiência religiosa, não eram diferentes apenas na sua identidade nacional. Eles eram diferentes também na sua conversão. Nós que somos presbiterianos, nós temos um jeitão, né? Que é um jeitão mais quieto, um jeitão mais assim. Aí se alguém dá um glória a Deus na igreja, a gente já olha assim, com um olhar de censura, né? Mas veja, tudo bobagem da nossa parte. Porque sabe como foi a conversão de Lídia? Ela estava sentada na beira do rio. Paulo chegou, pregou. Ela disse, recebo, quero. Paulo orou e falou, então está tudo certo. É cristã agora. Um jeito bem presbiteriano, né? Bem reformado, quietinho, não aconteceu nada. Não teve choro, não teve nada. Quietinho, suave. Agora, meu irmão, a irmã escrava,
Imagina se ela fosse contar a história dela aqui hoje. Ela ia dizer: irmãos, eu mexia com o diabo, ele entrava no meu corpo. Mas um dia o irmão Paulo botou a mão na minha cabeça e começou a dizer: sai desse corpo, que ele não te pertence. E foi demônio para todo quanto é lado, eu gritava, eu corria, esperneava, e os diabos saindo, aquele trem de doido, glória a Deus, aleluia, posso ouvir um amém? Amém. Aquela igreja bem pentecostal, assim. Como é teu nome? Legião, porque somos muitos, né? Bem pentecostal mesmo. E meus irmãos, tudo crente, está tudo certo. Tudo da fé, maturidade, é isso. Aí, o pastor Jubal dizia assim: tá bom, irmã, pode sentar ali, minha filha, pode sentar ali. Glória a Deus pela sua vida. Agora vai vir o irmão, o centurião, aqui contar a história de conversão dele. Aí, meu filho, não ia ser nem pentecostal, ia ser neopentecostal. Ele ia dizer: eu comecei a ouvir os homens cantando, e eis que veio um terremoto do céu, começou a abalar as estruturas, e aí foi corrente voando para um lado, e os trem abrindo para outro, e aí eu pensei: vou me matar, mas quando eu fui me matar, apareceu alguém da Igreja Universal e disse: pare de sofrer, venha para a igreja. E aí eu me converti, meu irmão, e estou aqui. Aí o Jubal diria: tá bom, meu irmão, senta ali, fica quietinho ali no seu canto. Porque, gente, não importa a expressão, o jeito. Não importa se bate palma, se não bate palma, se fala aleluia, se não fala aleluia. Se as crianças fazem um barulho ou não, está louvando a Deus, meu irmão. Todo ser que tem fôlego louva o Senhor. Aí, às vezes, por conta do nosso jeitão, a gente acaba, ao invés de receber e acolher as pessoas, a gente acaba repelindo as pessoas. Mas, se somos crentes maduros espiritualmente, não importa o jeito do irmão, se ele é quieto, se ele é barulhento, se ele gosta de levantar a mão, se ele gosta de dar glória a Deus, está tudo certo. Está tudo certo. E assim foi plantada a primeira igreja da Europa. Eu tenho ficado muito triste com a igreja evangélica no Brasil, sabia, irmãos? Vi recentemente alguns pastores dizendo assim: ó, se você vota no PT, você não é crente. Quem somos nós para dizer coisa desse gênero? Vi outros pastores dizendo assim: se você votar no Bolsonaro, você não é cristão evangélico, porque esse sujeito aí é genocida e parará, e parará, e parará. Meus irmãos, quem somos nós para dizer coisas desse tipo? A igreja é apartidária. A igreja é suprapolítica. Mesmo que o nosso discurso tenha implicações práticas e cotidianas, mas nós temos que ficar circunscritos ao exercício espiritual da nossa fé. Porque se a gente se comprometer com as coisas terrenas e passageiras, sabe o que acontece com as igrejas que se casam com o espírito desse mundo? Quando o espírito desse mundo passa, porque ele muda em pouco tempo, a igreja fica viúva, porque se casou com o noivo errado. Meus irmãos, nossa igreja é para todo tipo de gente. Se entrar um sujeito ali com a sexualidade que nós não concordamos, tem lugar no nosso meio. Jesus Cristo vai transformá-lo. Se chegar um sujeito todo tatuado ali, que dá medo só de se olhar para o sujeito, e ele entrar e sentar dentro desse banco, os nossos braços estarão abertos, porque Jesus transformará, não importa como ele é por fora, importa quem ele é por dentro. Se chegar aqui uma prostituta vestida de uma forma indecente, nós iremos abraçá-la e nós iremos respeitá-la e nós iremos pregar o evangelho para ela, porque a melhor riqueza que nós podemos dar a alguém é recebê-la em nome de Cristo Jesus. Chegar um irmão pentecostal aí e dar um glória, nós vamos falar: é glória mesmo. Está tudo certo. E vamos recebê-lo e vamos acolhê-lo. Se chegar o irmão aí de verde e amarelo no dia da eleição, dizendo que é 22, nós vamos recebê-lo. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Se chegar um de vermelho, falando que votou no 13, vai sentar um do lado do outro, vocês vão dar um abraço aí bem forte, porque a fé está para além de todas essas coisas. Porque isso que é
ser maduro, fazer coisas que às vezes nós não queremos e não concordamos, em nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. E assim, o que acontece com uma igreja assim? Eu digo, não, na verdade não, a Bíblia diz, essa igreja cresce. Agora, o que acontece com uma igreja de pessoas mesquinhas, egoístas, de pessoas que não conseguem abrir mão do próprio desejo, de pessoas que não estão dispostas a se relacionar com os que são diferentes? Essa igreja morre. E tem algo pior do que a igreja fechar. É a igreja manter-se aberta, funcionando, mas sem capacidade de testemunhar. Porque daí essa igreja, ela não apenas cumpre um desserviço à fé, como ela também vira um cemitério de cristãos. Por isso que o texto de Malaquias, Deus diz assim, quem dera houvesse um homem macho para ir lá e fechar a porta do templo, pelo menos a abominação não profanaria o meu nome. E a igreja presbiteriana da Vila Varela é uma igreja separada por Deus de pessoas maduras para testemunhar o Evangelho e provar de um crescimento numérico enorme, porque a única coisa que nós temos aqui é o Evangelho e somente Ele. Seja parte disso, seja parte desse povo gentil, desse povo alegre, desse povo que só pensa em pregar o Evangelho, só isso e nada mais, porque foi para isso que Cristo Jesus te chamou. Amém? Amém? Não, isso é coisa de perguntar amém, é coisa de pentecostal. Eu fiz só para brincar com vocês. Deus abençoe, viu, gente? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós tivemos aqui hoje, que as Tuas palavras ecoem no nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.